No vídeo de hoje, eu começo pedindo desculpas a todas as pessoas que porventura vierem me censurar aqui nesse vídeo pelo fato da minha opinião ser diferente dos demais. Não sei se vocês hão de concordar comigo, não posso de forma alguma trocar a verdade pela mentira. Mais uma vez, eu quero abordar aqui o assunto Jô Soares. Jô Soares, o apresentador Jô Soares, que nos deixou no dia 5 de agosto, partiu para a eternidade, passou 2 meses internado no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo e chegou o seu dia, 84 anos de idade, partiu para a eternidade. E aí surgem muitos comentários, muitos vídeos, as pessoas dizendo assim: foi para o inferno, que é que adiantou, ganhou a vida inteira, o mundo inteiro, mas no final foi para o inferno. Jô era ateu. E são tantos e tantos comentários. Eu já fiz alguns vídeos aqui e voltei novamente para fazer outro vídeo para dizer para vocês o que a Bíblia diz e o que passar disso. A Bíblia diz: o que passar disso é pecado, não é certo, não é correto. Eu vou trazer aqui a verdade para vocês. Essa questão de dizer, está no inferno, está no céu, ele era ateu. Eu vou dizer a verdade para você aqui. Que muita gente aí não tem o conhecimento, não vai pesquisar e acaba jogando assim as informações desencontradas. E às vezes nós não temos aquela responsabilidade e começamos a transmitir aquilo que ouvimos dizer, sem saber se é verdade. E se tem uma coisa que Deus não gosta é de injustiça, certo? Injustiça. Vamos lá. Primeiramente, a questão de dizer que Jô era ateu. Não é verdade. Você pode discordar comigo, mas Jô não era ateu. Jô era católico, devoto de uma santa, não sei se Santa Rita, não lembro no momento, mas ele era devoto de uma santa, ele era católico. Ele tinha uma capela em sua casa, em um dos seus quartos, certo? Ele não era ateu, como muitos dizem. O Jô não era ateu. Ele cria em Deus da sua forma. Jô brincou com Deus, brincou com a palavra de Deus várias vezes em seu programa, nas entrevistas. Ele sempre mostrava uma descrença para as histórias bíblicas. Ele considerava a palavra de Deus, muitas vezes, como um livro de conto de fadas. O Jô encarava a Bíblia assim. Que pena um cristão não acreditar completamente nas Sagradas Escrituras. Porque o verdadeiro cristão é aquele que acredita nas Escrituras assim como ela é. Certo? Não na ignorância, na cegueira. Acredito porque o pastor disse, porque o padre disse. Não. Acredita que ela é a palavra de Deus. Por quê? Porque você lê, porque você estuda, você pesquisa e chegou à conclusão que ela é a infalível e inerrante palavra de Deus. O Jô, por diversas vezes, fez sarcasmo com a palavra de Deus. Desdenhou, brincou, certo? Ele fez isso com R.R. Soares, ele fez isso com o bispo Marcelo Crivella. Numa entrevista do Jô com o Nelson Nedes, que era um cantor assim, das noitadas do mundo, do secular, que depois se converteu, Nelson Nedes. Na entrevista com o Nelson Nedes, foi a única entrevista com um evangélico, com um pastor ou missionário, algo do gênero, como vocês queiram classificar. Foi a única que Jô não interferiu. Era Nelson, todos, o R.R. Soares falando, Jô interferia. Marcelo Crivella falando, Jô interferia. Pastor Rodrigo falando, Jô interferia. Mas Nelson Nedes, quando ele começava, Jô não interferia. Nelson Nedes mostrou quem era Jesus para o Jô. Todos esses homens pregaram para o Jô. Ele teve a oportunidade de ter um encontro mais íntimo assim com Jesus? Teve. Então, o primeiro ponto, quero dizer, Jô não era ateu. Não era ateu. Não acreditava na palavra de Deus por completo. Papa Francisco, ele acredita que a questão de Adão e Eva é só um conto, algo não assim literal, a existência de Adão e Eva. Certo? Mas era algo como se fosse uma parábola para o Papa Francisco. Pesquisa aí que vocês vão encontrar ele dizendo isso. Certo? Então o Jô não era ateu. Cria em Deus da sua forma, do seu jeito. Segundo,
Jó foi para o céu? Foi para o inferno? Vamos lá. 2 meses internado. Ele deixou uma ordem na diretoria do hospital, para ninguém dizer para ninguém o motivo do seu internamento. Tem muita gente dizendo assim, ele era ateu, brincou com Deus e chegou à conta, não escapou. Gente do céu, vamos ser inteligentes. Jó viveu 84 anos. O Salmo de número 90 foi escrito por Moisés, pelo doutor Moisés. Moisés era formado em todas as ciências do Egito. Um homem que falava com Deus face a face. Ele não via Deus, falava com Deus face a face, como um amigo fala com outro, a Bíblia diz. Moisés escreveu o Salmo 90. Ele disse, a vida do homem é 70 anos. O que passar disso, que chegar a 80, é só canseira, fadiga, enfado. Moisés estava dizendo, quem chegar a 80 é bem-aventurado. Jó passou de 80, 84 anos de idade. Foi um bem-aventurado porque viveu mais do que a perspectiva bíblica. Ele viveu 84 anos de idade. Certo? Vamos lá. Tudo leva a crer que o Jó sabia que aquela caminhada dele ali parecia que não tinha mais volta. Ele estava ali no leito. E no leito da solidão, da enfermidade, quando a gente vê que o problema está se agravando, muitas coisas norteiam a cabeça do ser humano. Tá entendendo? O homem que é mau, muitas vezes, ele se torna um homem bom. O homem que tem um coração de pedra, muitas vezes tem um coração quebrantado. As enfermidades provocam isso na gente. A gente passa a refletir na vida. Agora a questão, quem me diz aí, quem garante que Jó não teve uma conversa com Deus? Não sei, eu não estou dizendo que ele foi para o céu de forma alguma. Até porque, biblicamente falando, não tem ninguém no céu e ninguém no inferno. Se você crê como eu, existem pessoas que morreram, que estão numa antessala do inferno. O exemplo lá do rico e do Lázaro, Jesus mostrou. E quem morre em Cristo Jesus está no paraíso. Digamos que é uma antessala do céu. Porque para o inferno só depois do juízo final. E para o céu propriamente dito, só depois que Jesus voltar e arrebatar a igreja. Se você crê assim como eu. Se você crê de outra forma, não tem problema. O importante é aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador. A Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão perante os homens. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. O ladrão, o malfeitor da cruz, ele foi batizado? Não. Foi salvo? Foi. Por quê? Não deu tempo para ele se batizar. A Bíblia diz que quem tem que crer e confessar perante os homens, certo? Só que tem pessoas, tem causas e situações que não dá tempo confessar diante dos homens. Eu não quero inocentar Jó, dizer que ele porque morreu é santo. Não, porque é famoso, você está dizendo as coisas. Não, olha, Fábio Pochá, Ricardo Boixá, o repórter que faleceu, ele zombava muito de Deus. Ele afrontava muito de Deus. Fábio Pochá, da mesma forma. O Jó não era como esses homens. A forma de crítica do Jó era uma crítica diferente. Dizia que era um conto de fábula, mas acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus, da forma dele. É o exemplo para todos nós, a forma que Jó acreditava? Não, cada um tem a sua forma de acreditar em Deus. Você tem que anunciar o evangelho como ele é. As pessoas seguem se quiserem. E pelo fato das pessoas quererem seguir a nossa fé ou não, eles não podem ser odiados por nós. Não nos assiste nenhum direito de menosprezá-lo porque fulano acredita diferente de nós. A salvação é individual, cada um vai dar de conta diante de Deus. Então o que eu quero dizer é que naquele momento ali que Jó estava sozinho, a sós, muita coisa pode ter se passado da cabeça dele. Aquelas pregações no programa, Jó foram mais de 20 mil entrevistas entre Globo e SBT.
Jô Soares, 11h30, programa do Jô, mais de 20 mil entrevistas. Naquelas milhares de entrevistas, vários pastores, missionários, homens e mulheres de fé, tiveram a oportunidade de anunciar Jesus para ele. Sem contar de muitos colegas também que é evangélicos, que tiveram a oportunidade de falar para Jô, pastores. Durante toda a sua vida, ele demonstrou arrependimento, demonstrou que tinha uma fé voltada em Jesus Cristo? Não. Mostrava diferente. A gente via ele mais pelo lado do homem que não acreditava. Mas se ele nos seus quartos tem lá cruz, crucifixo, imagens, de uma certa forma ele acreditava em Deus do jeito dele. Agora, quem de vocês, por favor, me garante que o Jô, antes que ele foi para o inferno, que ele não teve uma conversa com Deus, isso aí não cabe a mim dizer, não cabe a você. Não, ele foi para o inferno, meu irmão, porque a Bíblia diz que tem que aceitar Jesus, confessar diante dos homens, e ele não confessou, teve a vida toda, tal, e não aceitou. Mas o malfeitor da cruz, criatura, nos últimos instantes ele se arrependeu. Olha, a salvação é você tem que aceitar Jesus como Salvador e se arrepender dos seus pecados. Se o Jô, no leito do seu problema lá, no Sírio-Libanês, se ali, em momento de oração com Deus, se ele se arrependeu dos seus pecados e aceitou Jesus como Salvador, salvo. Se não aceitou Jesus como Salvador, se não se arrependeu, não salvo. Não é salvo. Eu não estou falando outra língua não, gente. Estou falando português aqui bem chulo, bem rasteiro. Eu estou dizendo simplesmente o que a Bíblia diz. Não cabe a nenhum de nós. Mateus capítulo 7. Por que atentas tu na alguém que está no olho do teu irmão? Por que não vê a trave que está no teu olho? Tira primeiro a tua trave que está no teu olho, depois veja que está no olho do teu irmão. Nós temos o costume de querer julgar as pessoas e dizer, fulano vai para o céu porque é bonzinho. Olha, tem muita gente boazinha com a Bíblia debaixo do braço, falando em línguas estranhas, curando e expulsando demônio, que Jesus naquele dia vai dizer assim, apartai de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entram lá no reino dos céus. Tá entendendo? Lá nós iremos ter muitas surpresas, muitas surpresas. Não estou dizendo que o Jô foi para o céu nem para o inferno, porque aí é um negócio dele com Deus. Já foi. A Bíblia diz que depois da morte segue-se a juízo. O negócio é aqui. Você tem que fazer aqui, quando tiver vida. Uma pessoa disse assim, quer dizer que todo mundo, quando estiver pertinho de partir para a eternidade, quer dizer que se pedir perdão a Jesus, aí já está salvo. Aí desse jeito é bom demais. Pior que é desse jeito, viu? Pior que é desse jeito. O problema é que a gente não sabe o dia que vem, que a morte vem, a gente não sabe o dia, aí onde está o problema. Mas se você, no último instante, você tiver a oportunidade de se arrepender, pedir perdão dos seus pecados e aceitar Jesus como Salvador, está salvo. Não é os tempos de cristão que vai lhe salvar. É quem perseverar até o fim. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Então, está aqui meu comentário para vocês. Se alguém não gostou, se alguém é contra, quero lhe pedir desculpas. Mas a Bíblia diz assim, não assisto direito a nenhum de nós dizer que fulano foi para o céu ou foi para o inferno. Aí é um negócio com Deus. O que nós temos que dizer e ensinar para as pessoas é que as pessoas precisam se arrepender e aceitar Jesus como Salvador. Porque se você ficar esperando, quando eu estiver bem pertinho de partir, aí eu aceito. Pode não dar tempo. Pode não dar tempo. O Jô teve 84 anos de tempo de oportunidade. Não sabemos, de fato, o que aconteceu lá nos últimos instantes de sua vida. Lá, na oração com Deus, se ele falou com Deus, não sei. Não sei de jeito nenhum. E quem se arriscar a dizer que foi para o céu ou foi para o inferno, você está equivocado. É equivocado. Você não pode dizer, foi para o céu, foi para o inferno. Porque a vida dele era assim, tal. Por isso que eu digo. A Bíblia diz que lá a gente vai ter muita surpresa. E ninguém sabe o que aconteceu nos instantes finais da vida do Jô. Como na vida de muitas outras pessoas, que a gente pensa uma coisa que foi para o céu e às vezes não foi. Pensa que foi para o inferno e às vezes não foi. O que a gente tem que fazer é isso, é pregar o evangelho, dizer que tem que aceitar Jesus, quem crê e for batizado será salvo, entendeu? Confessar diante dos homens, é isso que a regra é essa, é o que a gente tem que fazer. E o resto é com Deus. Eu sou o Sátio Araújo, essa é a sua TV Paraú. Até a próxima, se Deus quiser.